Alô, aqui é Leandro Delamare e olha só, nessa aula eu vou ensinar você como realmente identificar o seu público certo e entender e conhecer melhor o seu público, tá bom? Então vamos lá. Bom, primeiramente, quando eu vejo as pessoas falando, qual que é o seu avatar, que avatar é um termo que a gente usa aqui também no marketing digital para definir ali o público da gente, eu vejo muitas vezes a pessoa falando, o meu avatar é um homem empresário de 35 a 55 anos e que tem uma pequena empresa. Eu, na minha opinião, eu considero isso muito mais um dado demográfico do que efetivamente uma figura de um avatar. Por quê? Porque você está dando simplesmente um geral. Você está fazendo o que a grande maioria das pessoas fazem, que é falar, olha, meu avatar é isso e aquilo, mas para a gente realmente ter sucesso no empreendimento, quando a gente faz esse tipo de negócio, a gente tem que efetivamente conhecer o nosso público. A gente tem que saber do que ele gosta, o que ele vê, tudo mais. Então eu vou mostrar aqui para vocês agora uma imagem, e essa imagem, que é uma imagem que você consegue, inclusive, achar na internet. Essa uma aqui foi eu que montei, que é chamado de mapa de empatia. Então, quando a gente consegue realmente entender o perfil do nosso público, tudo fica mais fácil da gente se comunicar com esse perfil. E depois, uma outra aula, eu vou dar algumas dicas de como você se comunicar com ele, como você falar, como você gravar vídeos para este avatar específico. Então vamos lá, eu vou mostrar aqui agora a imagem para você, que é essa daqui. Isso é o chamado de mapa de empatia. Então olha só, quando eu quero definir o meu público, eu preciso efetivamente conhecer o meu personagem. Então eu vou usar aqui um exemplo, como se fosse um exemplo meu, tá? E eu vou começar a anotar aqui algumas coisas. Vamos lá. O que que o meu avatar, ou seja, o que que o meu público, o que que ele pensa e o que que ele sente? Ou seja, o que que realmente conta, principais preocupações e aspirações. E eu vou dar um exemplo no meu caso. Esse avatar, por exemplo, que eu procuro sobre pessoas interessadas em marketing digital. O que realmente conta para ela? Ou seja, ela é uma pessoa que, em geral, ela quer uma segunda fonte de renda, ou seja, ela quer trabalhar direto de casa, mais próximo da família. Então, algumas das preocupações dela, aspirações. Uma preocupação, por exemplo, é quando ela já é pai e ela não está vendo os filhos crescerem, porque ela só fica trabalhando dentro de uma empresa e não consegue acompanhar a família, não consegue crescer, está sempre muito cansado, trabalha demais, perde muito tempo no trânsito. Então, isso são preocupações que ele não quer. Então, as aspirações, ele quer o quê? Ele quer efetivamente poder passar mais tempo com a família, poder ter uma qualidade de vida melhor, poder ganhar um dinheiro para se sustentar sem precisar depender de trabalhar numa outra empresa. Então, isso é o que o meu personagem sente. E lá na frente, numa outra aula, eu vou explicar como é que a gente usa tudo isso daqui no tráfego para a gente achar os públicos para esse avatar, ok? Então, a segunda parte agora. O que ele vê? O que ele vê é uma coisa que é muito problemático agora hoje em dia, pelo seguinte, você já deve ter percebido que não existe gente triste nas redes sociais, né? Porque as redes sociais acabam, inclusive, gerando depressão para muita gente. Por quê? Porque todo mundo que você vê nas redes sociais está feliz, está viajando, está super bem, está com cara de feliz, mas, gente, todo mundo nas redes sociais também tem problemas e tudo mais. Então, o que ele realmente vê, eu preciso pensar assim, que são os ambientes, os amigos, a situação econômica. Por quê? Se ele vê, por exemplo, que um amigo dele está numa situação econômica melhor do que ele pode falar assim, olha, eu quero ser como esta pessoa. Eu quero ter o mesmo tipo de bens que essa pessoa tem. Então, é muito importante, por exemplo,
eu conseguir entender qual é o ambiente que essa pessoa frequenta. Então, ou seja, ele gosta de sim ir num restaurante tal, de comer uma comida tal. Por quê? Porque eu também consigo anunciar para pessoas com esses tipos de interesse. Então eu falo que a gente está pegando pelas beiradas e não pela forma principal. E é muito importante você fazer isso. Eu acredito que você já tenha visto algumas propagandas, por exemplo, falando, olha, você que tem um celular iPhone, ou você que gosta de música sertaneja. Então, ou seja, às vezes a gente pega as pessoas pelo que está em volta, pelo que ela gosta. E quando a gente faz isso, você literalmente se conecta com a pessoa de uma forma que ela não espera, porque não é só uma propaganda que você está fazendo para ela. Você está se comunicando com algo que ela gosta, que ela se identifica. E a gente tem que pensar o seguinte: o que vende para a pessoa não é um anúncio, e sim a emoção que você transmite. Então, quando você fala, por exemplo, por exemplo, sou um cara que gosta de rock. E se eu anuncio para uma pessoa, por exemplo, que também gosta de rock, eu falo, olha, você que gosta de rock, então eu tenho também um convite para você, ou assim, você que gosta de rock como eu tenho um convite para você. Parece que ele se conecta um pouco comigo, fala, olha, ele também gosta do mesmo estilo que eu. Então, quando você consegue achar um ponto de conexão entre vocês dois, é muito importante. Então, é importante você saber onde ele vai, com quem ele fala e tudo mais. Daí cai aqui o que ele faz e o que ele fala. Quais são as atitudes, os comportamentos, a aparência. Ou seja, ele anda sempre bem arrumadinho ou ele anda mais despojado, ele gosta de andar de uma forma mais simples, o jeito que ele fala. Por quê? Porque se é uma pessoa, por exemplo, que fala errado, não adianta você tentar encontrar um público muito elitizado, porque você vai ter um problema, porque a pessoa, ambas têm que falar a mesma língua, senão não vai ter sintonia, não vai ter aquela conexão entre vocês dois. Então é muito importante você entender realmente as atitudes da pessoa. E o que a pessoa ouve? Ou seja, o que dizem os amigos, os companheiros de trabalho? Então, muitas vezes a pessoa escuta muito os companheiros de trabalho, por exemplo, jogando ela para baixo, desanimando ela. Então, tudo isso é um grande problema. Por quê? Isso mexe com o emocional da pessoa. Então, se você está mexendo com o emocional, muitas vezes essa pessoa também está descontente com o emprego, está descontente com alguma coisa. Então, a gente também consegue pegar essas influências. Então, eu preciso descobrir o que elas dizem, o que elas ouvem. Isso aí dá objeções para a gente. Por exemplo, quando a gente trabalha com marketing digital, uma das principais coisas que a gente escuta, principalmente dos amigos, falou assim, mas você vai ficar gravando vídeo? Mas já tem muita gente fazendo isso. Isso não dá nada. Então você tem que ver o quanto essas pessoas conseguem influenciar essa pessoa, que é o seu público, para quê? Para a gente conseguir fazer anúncios e fazer conteúdos que quebrem essas objeções. Essas objeções, elas não podem acontecer. Então a gente tem que literalmente fazer alguma coisa que quebre essa objeção e acabe com ela. Ou seja, mas você vai ficar fazendo vídeo? Sim, eu vou ficar fazendo vídeo. Qual o problema? Então eu tenho que entender toda essa situação. Então quando eu consigo entender realmente o meu público, o que ele ouve, o que ele pensa, o que ele vê, o que ele fala, você vai sair na frente muito dos seus concorrentes. Porque os seus concorrentes, em geral, eles não fazem isso. Eles simplesmente pensam, o meu público é um empresário de tantos anos de idade que tem uma empresa. Eles não pensam nesses pequenos detalhes, então ele não conecta na emoção. E se você conseguir fazer isso, realmente você vai sair na frente e muito. Olha só, eu acho que esse conteúdo aqui já é um conteúdo bem forte para você. Então, eu quero que você também possa me ajudar. E para você me ajudar, olha, por favor, curte aqui o meu canal, curte aqui esse vídeo, se inscreve no canal, aperta o sininho. Isso aí tudo vai ajudar pra caramba a gente a estar sempre produzindo mais conteúdo para você desse jeito. Então, enquanto isso, vamos continuar aqui no vídeo e vamos ver aqui os últimos pontos, que é a dor. Por que é importante você saber a dor? A dor é por onde você vai vender para a pessoa. Se você não conseguir tocar uma dor, ou seja, se você não conseguir realmente solucionar uma dor, dificilmente você vai vender um produto para a pessoa, porque a pessoa compra um produto para resolver uma dor. Então, qual seria
quais seriam as dores que eu poderia tratar no meu produto, por exemplo, de marketing digital? Por exemplo, medo de falhar, ou seja, olha, você vai ter um produto que você vai conseguir ter sucesso, você vai conseguir vencer, ou seja, você não sabe a parte técnica, não, meu produto vai te ajudar a isso, você vai conseguir vencer essa parte técnica. Então você tem que mostrar as principais dores do seu avatar e mostrar como você vai fazer para vencer essas dores. Depois eu tenho ali assim os ganhos, né? Eu tenho que mostrar para a pessoa realmente o quanto que ela vai ganhar, por quê? Porque a ganância da pessoa é uma das coisas que faz a pessoa ir atrás. Ou seja, se ela fala assim, não, eu vou ganhar 10 mil reais por mês trabalhando de casa. Poxa, isso é algo muito bom. Então eu tenho sim que mostrar. E isso tem que ser mensurável, ou seja, a pessoa tem que olhar ali, ó, formas de medir o sucesso. Então eu tenho que chegar num ponto e falar, olha, eu não ganhava nada online, agora eu estou ganhando 5 mil reais, eu vou ganhar 10. Então, ou seja, isso tem que ser mensurável. Então quando você consegue tocar nisso, de mostrar o quanto a pessoa vai ter de ganho e como ela vai medir isso, gente, isso aí é algo extremamente importante, porque você vai estar resolvendo um grande problema para a pessoa. Tá? Bom, então lembre de entender realmente todos esses pontos de o que você pensa, o que você vê, o que você ouve, faz e fala, tudo mais. Isso aqui é muito importante para que você consiga realmente entender o seu público. E é quando você realmente entende o seu público que o público se conecta com você. Então, se você simplesmente fizer algo mecânico, isso não vai funcionar. Então, conecte com o seu público, entenda o seu público, goste das mesmas coisas que ele ou não, você tem que se conectar com esse mundo paralelo junto do seu público. Tá bom? Bom, é isso aqui por esse vídeo. Caso você tenha alguma dúvida, deixa aqui na comunidade aqui embaixo e a gente se vê na próxima aula. Até mais.